Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2020, né? Um domingo frio lá fora. E eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse período que a gente está afastado da escola, que causa ansiedade, que causa nervoso às vezes, né? Então, na verdade, eu vim bater um papo como diretora, mas também como mãe, que também está vivendo essas particularidades que de repente a gente começou a viver nas nossas vidas, né? Então, há 95 dias, há exatamente 95 dias, os nossos filhos estão afastados da escola. Lá em março, a gente achou que ia ser breve, passou-se o mês de março, veio o mês de abril, né? E novamente a escola não se abriu, as coisas começaram a fechar, né? E algo que parecia breve começou a se estender. Veio o mês de maio, né? E essas palavras pandemia, isolamento, distanciamento, palavras que já existiam, mas que começaram a fazer parte do nosso cotidiano, né? Então, onde quer que a gente fosse, se a gente pegasse um telefone, ligasse uma televisão, fosse ao mercado, a gente estava ouvindo essas palavras, né? Que elas tomaram uma conotação assim muito grande nas nossas vidas. Passou-se o mês de maio e a gente começou a ver essa doença chegar no nosso município, né? Primeiro, talvez com pessoas distantes da gente ou nem tanto. De repente, cada pessoa tinha um amigo que tinha perdido alguém por conta dessa doença. E, de repente, pessoas conhecidas nossas do dia a dia, do nosso município, começaram a apresentar sintomas da Covid-19. Né? Então, isso tudo é muito apreensivo, é muito angustiante. Não sei vocês, mas tem dias assim que a angústia toma conta das vidas da gente, né? E nesse contexto todo, ainda por cima, né? Pais tiveram que virar professores, professores tiveram que descobrir uma nova forma de fazer o conhecimento chegar até as crianças. E nesse período várias indagações surgiram, né? Há 95 dias, então a gente já ouviu, nós da escola já ouvimos várias frases como: esse é um ano perdido, tinha que fechar tudo, deixa o professor em paz, deixa o aluno em paz, né? Deixa o pai em paz. E a gente fica nervoso, ansioso, né? Mas nessa tarde eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um pouquinho do que é educação, um pouquinho que é escola, né? Porque em relação a essas frases que a gente ouve, diante de tudo isso, a escola ela teve que descobrir novas formas de fazer o conhecimento chegar até a criança. E o nosso elo principal para fazer esse conhecimento chegar até a escola é a família. Então eu quero relatar um pouquinho para vocês, né, de que nós, escola, nós não acreditamos que é um ano perdido. E antes de continuar essa conversa, eu queria dizer para vocês o seguinte: nenhum de nós pais, talvez nesse momento, porque eu também sou mãe, se sinta confiança de mandar o filho para a escola, certo? E a escola não parou. Nós precisamos arrumar formas, e a forma foi a união entre a escola e a família. E eu queria deixar bem claro que em nenhum momento a escola, através da sua gestão, através da coordenação, através dos professores, nós estamos exigindo
que as suas crianças nos deem um retorno com 100% de aprendizado, tal qual como ela estivesse na escola, sendo acompanhado pelo olhar pedagógico do professor. Porque nós sabemos que o pai não é professor. E a gente se coloca assim no lugar do pai, entendemos que o pai precisa sair para trabalhar, né, para trazer o sustento para dentro de casa. Muitos não estão dentro de casa, muitos estão dia a dia saindo para buscar o mantimento, para poder, né, dar conta de seguir suas vidas num período difícil como é essa pandemia que a gente está vivendo, algo que a gente nunca imaginou que ia viver, né? Então, quando a gente diz que a gente, escola, continua acreditando que não é um ano perdido, nós queremos dizer o seguinte, que a escola, ela achou uma nova forma de fazer até o conhecimento chegar até a criança, para que a criança tenha um contato com a leitura, um contato com a interpretação, um contato com os conceitos matemáticos, né? Confesso para vocês que eu tenho um filho no 8º ano e que eu também não sei o que não me lembro mais o que é uma equação de 2º grau. Mas eu, como mãe, eu tive que me dispor a buscar formas de ajudar meu filho, certo? É claro que, como eu disse para vocês, nós, escola, não estamos em momento nenhum pedindo que os seus filhos tenham, né, nos dê um retorno com 100% de aprendizado, tal qual como na escola. Mas o que a gente espera enquanto escola? A gente espera que a criança tenha esse contato. Por quê? Porque quando nós retornarmos, seja em agosto, em setembro, para falar a verdade, não sei quando nós vamos retornar, né? Nós temos aí no mês de julho, nós não retornaremos, as aulas estão suspensas até o final do mês de julho, né? Mas para que quando a gente retorne, todos esses conteúdos, eles vão ser retomados, pais, né? Vão ser retomados na escola, porque a escola ela vai se reinventar, não só esse ano, mas no ano que vem. Se o seu filho hoje está no 6º ano e ele for para o 7º, o professor do 7º ano, ele já sabe que ele vai ter que retomar vários conteúdos do 6º ano para a gente dar sequência. Então, esse é um ano diferente, o ano que vem é um ano diferente. Vocês compreendem isso? Porque a escola ela vai retomar. Só que a criança que ela tiver o contato agora com uma leitura, com uma interpretação, quando ela lê um livro lá de história, ela faz um exercício de geografia, ela copia um texto de língua portuguesa, ela lê um poema, ela faça uma multiplicação. Quando o professor retomar esse conteúdo na volta à escola, a criança ela vai aprender muito mais rápido, porque ela teve um contato. Então, o que nós, escola, nos propomos? Nos propomos a isso, que a criança tenha esse primeiro contato com o conteúdo. Só que para a criança ter esse contato com o conhecimento, a gente precisa de unir forças, família e escola. Parece contraditório, mas às vezes a gente passava o ano inteiro e tinha pai que não sabia o nome, por exemplo, do professor do seu filho. E agora, por incrível que pareça, estamos todos juntos num grupo. Professor, coordenação, direção, estudante e família, né? Então agora eu compreendo mais como acontecem as coisas na escola, né? E é dessa união, dessa parceria que a gente precisa agora nesse momento de distanciamento. Nós precisamos acreditar nos nossos filhos. Nós precisamos dizer: filho, você consegue. Vamos ler uma vez, vamos ler 2 vezes, vamos ler 3 vezes. Não conseguiu ainda? Então a mãe vai ler junto com você, o pai vai ler junto com você e nós vamos tentar achar uma saída. E a gente vai fazer e vamos mandar para o professor. E se não estiver correto, o professor vai corrigir
e vai devolver e vai pedir para você fazer corretamente, vai dar as dicas para você fazer corretamente. Então, o que eu queria pedir? Que o pai não ficasse bravo quando o professor pede para o aluno fazer novamente. Porque na sala de aula também, assim, o professor ele não dá a resposta imediatamente para o estudante, ele leva o aluno a pensar. E é isso que a gente precisa, né? Então eu vim falar com vocês um pouquinho porque a gente terminou o primeiro bimestre em 30 de abril, tivemos umas férias de 15 dias, que é as de julho, que foi antecipada agora, né? E retomamos. Só que nós, escola, nós percebemos uma diferença muito grande entre o estudante do primeiro bimestre e de agora. Eu sei que é cansativo, eu sei que pai você precisa sair para trabalhar, mas filho é responsabilidade nossa sim, né? E se nesse momento o que nós podemos é ter nossos filhos a salvo dentro de casa e oferecendo um conhecimento à distância, eu, pai, preciso fazer o que for possível para que isso aconteça. Então, mesmo estando cansado, um pai não desiste de um filho. Um pai não deixa de cobrar que o filho faça, né? Então, o que nós percebemos? Vou contar um pouquinho para vocês. Tem aluno que está tirando foto de uma atividade que o professor passou em março e mandando para o professor, achando que o professor não vai olhar a foto. Os nossos professores estão corrigindo as atividades, uma a uma, né? Por quê? Porque a gente acredita que nós podemos retomar, né? Ter um ponto de partida quando voltarmos. Então a gente está corrigindo. Quando a criança não escreve o texto, não começa com um parágrafo, não escreve com uma letra maiúscula, o professor ele está dando um retorno, né? Eu notei também que depois que nós colocamos as crianças no grupo, os pais pediram para colocar as crianças no grupo e nós colocamos. Para facilitar, porque a escola entende que o pai sai para trabalhar. Então nós colocamos a criança no grupo. Só que pai, o que a gente precisa? Talvez porque a criança está recebendo no celular dela, a gente está acreditando que ele esteja fazendo no tempo hábil. E às vezes ele não está. Quando eu chego em casa no final do dia, eu preciso verificar se essa criança está fazendo, né? Às vezes alguns pais entram em contato com a gente e dizem, olha, eu tô com um problema com a internet, meu filho não consegue fazer. Só que eu vou ser sincera com vocês. Como eu estou em todos os grupos, eu vejo que a criança posta status no WhatsApp a tarde inteira de um joguinho, do Free Fire, de um outro jogo. Quer dizer, então o que nós, família, precisamos? Nós precisamos fazer a criança entender que primeiro aquilo que é da minha competência, da minha responsabilidade fazer, que são as atividades escolares. E depois que ele fizer, ele vai no seu tempo hábil se divertir de outras maneiras, seja com um joguinho, né? Seja com a forma de diversão que ele tem. Mas primeiro a escola, certo? E o que a gente está pedindo nesse momento? Uma organização da família em relação às atividades. As crianças recebem a atividade e elas têm em média 6, 7 dias para fazer essa atividade, certo? Então, o que a gente precisa agora, família e escola? Se unir numa organização de estudo. Se a criança recebe a atividade na segunda-feira, né, e ela tem que entregar na sexta, ela precisa fazer essa atividade no dia que ela chega. Eu sei que a internet não tá boa, uma ou outra situação vai acontecer, os pais entram em contato com a gente avisa os professores, nós somos maleáveis nesse sentido, né? Mas eu saio de manhã, recebo o conteúdo, chego em casa na hora do almoço. Chegou em casa na hora do almoço, passa o conteúdo para o teu filho e ao final do dia confere se ele fez a atividade da segunda-feira. Porque outro dia aconteceu que a professora postou uma indignação dela no grupo, porque era sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, e 3 ou 4 crianças tinham enviado para ela uma atividade que tinha sido passada na segunda-feira. Certo? Então, na verdade, essa atividade, ela já era para ter sido feita. E o que acontece? Isso nos leva a crer que a criança ainda vai fazer na sexta-feira aquela atividade que era para entregar. Então, quando nós delimitamos um dia, é porque aquele é o último dia em que ele pode entregar, para a gente ter aquele critério de pontualidade.
E agora no segundo bimestre, a gente notou assim que crianças que nunca apareciam, como crianças que não estavam entregando as atividades, elas têm aparecido constantemente. E por incrível que pareça, pais, vou dizer, algumas crianças que estão lá postando status do joguinho a tarde inteira no WhatsApp. Então eu já quero dizer assim, se o seu filho não faz isso, não se sinta ofendido. Mas se o seu filho faz, nós, família, precisamos tomar o nosso lugar enquanto família. Precisamos criar uma organização. A atividade de terça-feira ele só vai entregar na segunda da semana seguinte. Então ela tem um tempo hábil para fazer, ela tem um tempo hábil para começar a fazer e teve dúvidas, ela entra em contato com o professor, ela pergunta, o professor vai ajudar. Não conseguiu falar com o professor, entra em contato com a diretora, ela vai ajudar, certo? Eu cansei de ajudar alguns pais aqui, porque às vezes o professor não pôde atender naquele momento. Me manda a foto aí dos exercícios que eu vou ver se eu consigo ajudar você, certo? Então, assim, o que nós precisamos nesse momento? Precisamos acreditar nas nossas crianças, né? Mas precisamos fazer aquilo que é a nossa função parental de família previsto em Constituição. Filho é responsabilidade nossa, sim. Não somos, né? Os pais não são professores. E nem a escola está exigindo nesse momento um retorno com 100% de aproveitamento. Nós só estamos pedindo a colaboração de vocês para que faça com que essa criança tenha contato com o conhecimento. Porque isso aí depois vai ser retornado lá quando o professor retomar esse conteúdo. Então aquela criança que teve contato, ela vai aprender muito mais rapidamente, certo? Então assim, vamos criar essa organização. Segunda-feira de manhã, levanta a criança, toma o café no período da manhã que ele estuda. Se você está em casa com ele, ótimo. Já coloca para fazer enviar a atividade de segunda-feira e já fazer a que está chegando, porque os professores postam logo de manhãzinha, certo? Ah, mas eu só vou chegar no final do dia. Não tem problema, a escola compreende isso, mas no final do dia você vai passar, então ele já tem. Na terça-feira você tem que conferir se ele fez a de segunda. Então eu acho assim, que se nós nos unirmos nesse contexto, nós vamos conseguir atravessar esse momento. A gente precisa acreditar e precisa passar para os nossos filhos que se a gente tem que enfrentar algumas problemáticas agora para passar por esse problema, né, com os nossos filhos em casa, salvos do nosso lado, nós precisamos fazer aquilo que é necessário fazer, né? Então a escola ela está aqui porque ela acredita, né, nos nossos estudantes, para dialogar, para transformar. Educação é isso, é reflexão, é transformação, né, é diálogo. E a gente sempre fez isso e nós vamos continuar fazendo, porque nós acreditamos nos nossos estudantes, porque nós somos gratos à nossa comunidade escolar que está ao nosso lado, né, passando por essa fase difícil. Acreditamos na parceria que nós temos com os nossos professores, com os nossos pais, com a nossa comunidade escolar. Porque é isso que faz de nós escola. Nós somos educação, nós somos pais e precisamos crer e incentivar os nossos filhos a atravessar as tempestades que houverem na vida para que a gente lá na frente tenha um resultado, passe por aquela situação. Então eu conto com vocês, a Escola Cândido Lemos conta com vocês para criar essa organização com as nossas crianças. Nós estamos felizes, a maioria das nossas crianças, praticamente quase 100%, está tendo acesso a esse conhecimento, né, a esse contato com o conhecimento. É isso que a gente espera nesse momento, é o contato, pais. É o contato com a continha de matemática, é o contato com o texto de geografia, de história, de ciências. A gente sabe que todo o trabalho é digno e alguns trabalhos hoje, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente entrar, por exemplo, para trabalhar na usina, a gente precisa fazer um texto, fazer uma redação. E como que a gente aprende a escrever? A gente aprende a escrever lendo, escrevendo, né? Então eu preciso... Eu não posso deixar que a criança, o que está acontecendo? Mande um texto para o professor, ele copia o começo, pula o meio, copia o fim e está mandando para o professor.
Isso não pode acontecer, né? É ensinar valores errados para os nossos filhos. E eu volto a repetir, não se sinta ofendido, pai, se o seu filho não faz isso, né? Mas se às vezes por algum momento a gente tem deixado passar algumas situações, por estarmos cansados, a gente precisa retomar a rédea de situação, retomar a rédea da família, né? Seja você tio, tia, padrasto, que cuida daquela criança. Vamos retomar a rédea desse contexto, porque eu tenho fé em Deus que em breve, muito em breve, a gente vai sair dessa, nossas crianças vão estar na escola, nós pais vamos ter 100% confiança de mandarmos nossos filhos. A ciência já tem mostrado, já tem descoberto pesquisas para vacina, né? Então daqui a um ano a gente vai se lembrar disso tudo e nós vamos ter passado por esse momento. Só que nesse momento, o que eu venho pedir nessa tarde de domingo para vocês, vamos reorganizar as atividades com as nossas crianças. Não vamos deixar para fazer no dia de entregar, né? Vamos cobrar que eles estejam fazendo aquilo que é da responsabilidade deles, da competência deles no tempo hábil. Porque realmente o segundo bimestre teve uma recaída dos nossos estudantes, certo? E fico triste porque eu vejo às vezes eles a tarde inteira postando coisa lá no status de joguinho, de TikTok, esses negócios que a gente não conhece. E a escola, eles precisam ter isso na cabeça. Escola é prioridade na nossa vida, certo? Nós precisamos passar isso para o nosso filho, nós precisamos acreditar nisso. Então, quando a gente se unir de fato nessa crença, nós vamos transformar, né, a nossa realidade, certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês, sei que o vídeo não ficou curto, também sou mãe, também vivo dias de angústia, né, com minha criança em casa, mas eu tenho certeza que nós vamos passar, e a gente precisa só se unir mais e mais e mais. Quero dizer que somos gratos à nossa comunidade escolar, porque isso é educação. Nós somos educação por amor. E por amor à educação, nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos atravessar essa epidemia, certo? Essa pandemia, na verdade, que é algo muito maior, tá? Então eu conto com vocês, com essa reorganização das atividades de nossas crianças. E tive problema com meu filho e só consegui resolver quando eu reorganizei. Quando eu coloquei ele para fazer a atividade que chegava naquele dia. Quando eu falava, senta aqui menino que eu quero ver o teu caderno, se você fez. E muitas vezes ele falava para mim que tinha feito, mas não tinha feito não. Então você vai fazer agora, você só vai sair dessa mesa. E trabalhando também, eu estou indo para a escola, eu estou lá todos os dias de manhã e à tarde. Então às vezes depois do trabalho, cansada mesmo, a minha vontade era de ficar no sofá para descansar um pouquinho. Mas ele não deixa de ser minha responsabilidade, ele vai ser minha responsabilidade para todos sempre. Não tem como eu dizer, eu não vou ensinar meu filho porque eu não sou professor. Não, porque a escola nem está exigindo